Senhor colocou ao meu coração. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6. E o versículo 10, João 6, e o versículo 10. E disse Jesus: mandai assentar-se os homens. Só essa parte. Vou repetir novamente. E disse Jesus: mandai assentar-se os homens. Eu quero que você fixe muito bem essa palavra em seu coração. Assentar-se. Grava ela em seu coração, esta palavra assentar-se. Mas antes de nós chegarmos até o que o Senhor quer falar conosco nesta noite, precisamos entender um pouco do contexto até chegar aqui. O Senhor Jesus estava em Jerusalém, e estando em Jerusalém, Ele foi ali e curou um paralítico, que estava ali há muito tempo. Só que Ele curou aquele paralítico em um sábado. E ali os judeus ficaram sabendo que Ele curara aquele paralítico no sábado, e ficaram revoltados pelo fato que Jesus curou aquele paralítico no sábado. E começaram a perseguir a Jesus, porque Ele não deveria ter feito aquilo. Mas o nosso Jesus, Ele então disse assim para os judeus: olha, o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então nada me impede, eu faço a vontade do meu Pai, eu não faço a vontade de vocês. E ali eles estão, Jesus no diálogo com os judeus, fala assim, ó, há um homem que ele testifica de mim. Mas muito antes ele fala assim, ó, o meu Pai que é Deus. Só que os judeus ficaram muito irados pelo fato de ele falar assim, olha, ele até fala que Deus é Pai dele. Então ele fala assim, olha, viu um homem, João, ele veio e testificou de mim. E tudo que ele testificou de mim é verdade. Porém, o Senhor Jesus, ele fala assim, mas Deus, ele testifica de mim, ele testemunha de mim pelas obras que ele faz por intermédio da minha vida. Ele também diz para os judeus assim, olha, vocês leem tanto a palavra e julgam ser levado à vida eterna, mas porém vocês não o praticam. E ele fala assim também que eles estão acerca de ouvir a Moisés, porém Moisés testificava de Jesus também, olha só. Então Jesus lança uma pergunta para eles, fala assim, se vocês não ouvem nem a palavra, nem creem no que Moisés fala, imagine nas minhas palavras, que eu próprio estou falando com você. Está dizendo assim, eu sou a própria palavra, e a própria palavra está falando com vocês, e vocês não acreditam? Então ele está nesse diálogo, e é interessante aqui, que já vai uma lição para as nossas vidas, nesta noite de hoje. Jesus, ele disse que o Pai testifica dele, mas o Pai testifica dele porque ele faz a vontade do Pai. Ou seja, quando nós estamos em um diálogo onde as pessoas vêm para nos perseguir, sendo nós fazendo a vontade de Deus, não precisa a gente se testificar, não precisa a gente se justificar, não precisa a gente testemunhar de nós mesmos, porque é o próprio Pai que testemunha de nós. Não precisa você ficar argumentando quem você é, se Deus que fala quem você é. Quem dá testemunho de você não é você mesmo, mas é o próprio Deus. Mas sendo assim, se você faz a vontade do Pai, glória. E ele então, terminando essa conversa com os judeus, ele parte. Porque é isso, se Deus testifica de você, não tem como você permanecer ali tentando se justificar. Parte desse ambiente e deixa que Deus fala por você. Só que o ser humano, ele tem a mania de querer testemunhar de você mesmo. Mas o Senhor está falando para nós, nessa noite de hoje, quem testifica de você sou eu. Parte, vai embora e deixa que eu falo por você. É simples. E Jesus então parte para o outro lado. Ele parte e vai embora, porque é assim. Olha como o Senhor nos ensina.
e deixar que Ele fala por nós. Não tem como permanecer e você querer testificar. Deixa Deus falar, porque quando Deus fala, Ele fala melhor do que você fala. Então ele parte, e ali uma grande multidão o seguia. Mas não seguia pelo fato de quem ele era, seguia porque ele fazia milagres, mas o seguia. Não era Jesus, não é por causa de Jesus, é porque ele fazia alguma coisa. Aqui também eu libero outra palavra. Segue ele pelo que ele é, porque automaticamente ele vai fazer algo na sua vida. Não segue ele pelos sinais, mas segue porque ele é. E aqui então eu entro e vejo, porque Jesus ele vai, se assenta juntamente com os seus discípulos, e ele vai ao monte, fica ali conversando com os seus discípulos e o próprio Deus. E então aqui vemos 3 demonstrações de fé. Primeira demonstração de fé aqui é acerca de Felipe, porque o Senhor viu que havia uma multidão, e essa multidão precisava ser alimentada, e o Senhor olha para a multidão. Só que aqui vem uma prova de uma fé. O Senhor testa uma fé, que é a de Felipe. O Senhor chega para Felipe e fala assim: onde vamos comprar tanto pão para esta multidão? E logo após o versículo fala que ele faz isso para o experimentar. E a palavra experimentar quer dizer testar, ou seja, provar a fé desse discípulo. Ou seja, a fé de Felipe era uma fé totalmente natural. Aquela fé que precisa ver para crer. Então o Senhor fala assim: e aí, onde a gente vai comprar pão? O Senhor estava testando a Felipe, por quê? Porque é aquela coisa, né? Às vezes nós estamos seguindo com Jesus, nós estamos andando com Jesus, vendo que Ele faz milagre, mas não acreditamos que Ele faz milagre. Os discípulos estavam andando com Jesus, Felipe estava andando com Jesus, vendo que Jesus estava fazendo, mas na hora que o Senhor lança uma pergunta para ele, ele fala assim: onde eu vou comprar pão? Meu Deus! Ou seja, ele estava falando com pão e ainda pergunta: onde vamos comprar pão? Meu Deus! Felipe anda com o próprio pão, mas na hora que o Senhor lança uma pergunta, ele fala assim: olha, só tenho 200 de dinheiro, isso dá? Basta? E o Senhor então testa a fé de Felipe. Só que vem André tem aquela fé oscilante. André vê o que está acontecendo e fala assim: opa, Jesus, aqui tem um rapaz, e esse rapaz tem 5 pães e 2 peixinhos. Ou seja, André com aquela entusiasmo: não, eu trouxe um rapaz, e eu sei que esse rapaz pode fazer alguma coisa. Só que depois André fala assim: mas o que é isso para tantos? Ou seja, ele está com a fé lá em cima, depois vai para baixo. O que é isso para tantos? O que é isso para tantos? André tem aquela fé oscilante. Acredita hoje, mas depois, quando é amanhã, não acredita mais. Meu Deus! Olha só isso. Aleluia! Apresenta a Deus: Senhor, olha aqui o que eu tenho para o Senhor. Mas não acredita naquilo que o Senhor pode fazer com que aquilo que apresentou a Deus. Será que a gente não somos assim também? Que entrega a nossa vida ao Senhor e depois desacredita no que Ele pode fazer por nós? Olha a fé oscilante de André. Apresenta ao Senhor o rapaz, mas ao mesmo tempo que apresenta, não acredita no que o Senhor pode fazer com aquilo que Ele apresenta. Só que vem essa fé, que é a fé sobrenatural desse rapaz, que esse rapaz ele entrega os 5 pães e 2 peixinhos. E eu quero acreditar ou conjecturar aqui que esse rapaz não andava com Jesus, não convivia com Jesus, mas acreditou em Jesus. É basicamente assim. Estamos aqui há tanto tempo,
Aí chega alguém e entra aí do nada. Ele acredita mais nesse pessoal que está há tanto tempo e Deus faz. Chegou a primeira vez acreditando que Deus pode fazer. E aqueles que andam com o próprio pão não acreditam que Deus pode fazer. Olha só. Vemos aqui que ele acreditou e essa fé o constrange. E nos constrange também, porque estamos há tanto tempo na igreja e por vezes não acreditamos no que Deus pode fazer nas nossas vidas. Chegamos e não, essa porta não vai se abrir. Não vai haver mais salvação na minha casa. As coisas estão difíceis, nada vai acontecer. Mas aí aparece um rapaz constrangendo a nossa fé, dizendo: eu acredito nesse Deus. É isso que eu tenho, mas eu acredito. É isso que eu tenho, eu acredito sim. Eu vejo pela primeira vez, mas eu acredito nele. Então vemos aqui 3 tipos de fé. Uma fé natural, que precisa ver para crer. Uma fé oscilante, que está lá em cima uma hora e depois está lá embaixo. Uma fé sobrenatural. Vê pela primeira vez e acredita que ele pode fazer. Ou seja, eu não preciso ver para crer. Eu só preciso acreditar que ele pode fazer. Aí entramos aqui na palavra que eu quero introduzir aqui nesta noite, que fala assim: mandai assentar os homens. E eu achei interessante, o Senhor falou comigo muito forte acerca dessa palavra assentar-se. E assentar-se no dicionário quer dizer firmeza, fundamentar-se. Mas eu quero ficar nessa parte de firmeza. Quando a gente fala de assentar-se aqui, o Senhor mandando esses homens assentar, dá a ideia aqui de assentar que a gente precisa se assentar num lugar, não é assim? Quando você vê o seu filho em desespero, ou ele está ligado no 220, o que você faz? Senta aqui, fulano, senta aqui, senta um pouco, não é assim, mamãe e papai? Não pega os seus filhos para sentar e fala isso de firmeza. Em qualquer lugar que nós estamos indo, talvez no banco, as pessoas chegam assim na recepção: senta aqui um pouco, que já já eu vou atender você, não é assim? E o Senhor está falando para nós nessa noite de hoje que nós precisamos se assentar. Espera aí que você vai entender, mas como assim, Tayane, assentar-se? É porque se esses homens estavam famintos, com bastante fome, automaticamente eles estavam desesperados. Automaticamente eles estavam assim: meu Deus, eu preciso de alimento. Os meus filhos talvez estão morrendo de fome, estão fracos. Aí o Senhor fala assim: assenta-se. Assenta-se. Qual que é a ideia de se assentar aqui? É que no momento da agitação você não vai conseguir resolver nada. No momento da inquietação você não vai conseguir resolver nada. A palavra do Senhor fala assim: lançai as preocupações, lançai as vossa inquietação a quem? A Deus. Você entende que quando você se assenta, você se assenta e tranquiliza? Vou me assentar um pouco, calma aí, porque de cabeça quente eu não vou resolver nada. Calma aí, eu preciso respirar. A ideia de se assentar-se é a ideia de descanso. Eu preciso se assentar para descansar. Quando você nota alguém que vai correndo, o que ele faz? Espera aí, eu preciso me assentar para o quê? Para descansar. Porque essa é a ideia de se assentar-se. Aí você pode falar assim: não, mas no meio dessa logística toda, desse cenário, eles precisavam se posicionar, eles precisavam se levantar para fazer alguma coisa. Entenda que existe momento que a gente precisa se levantar, sim. Existe momento que a gente precisa se posicionar, sim. Mas existe momento que a gente precisa se assentar. E se assentar para confiar nele. Aí você pode me dizer assim: não, que negócio de se assentar? Então eu vou ver que o próprio Jesus, ele se assentou quando ele estava cansado. Vamos lá para João 4,
6 vai dizer assim: estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se. Olha assim, Jesus cansado assentou-se. Ou seja, ele está reproduzindo, é a questão de reprodução, sabe? Eu vou se assentar quando estiver cansado, para que lá na frente eles possam entender que há momento de se assentar, há momento de descansar. Aleluia, Deus. Porque da forma que você está inquieto, nada vai se resolver. Porque da forma que você se encontra agitado, nada vai se resolver. Por isso que o Senhor está dizendo para nós nessa noite de hoje: se assenta. Se assenta um pouco. Tranquiliza essa alma agitada. Tranquiliza esse coração acelerado. Tranquiliza. Oh, glória! Oh, glória a Jesus! E a ideia de se assentar-se, e em questão do seu significado firmeza, aí o Senhor Jesus falou comigo, quando a criança está com o seu pai ou com sua mãe, o que acontece? O pai segura na mão da criança e fala assim: olha, fica aqui, não solta da minha mão, porque se você soltar da minha mão, ou você cai, ou você vai correr, alguma coisa vai acontecer. Não é assim, mamãe, papai? Não é assim? A ideia que o Senhor quer falar conosco nessa noite de hoje é o quê? É o que é? Firma-me na minha mão, segura na minha mão. Por quê? Por quê? Porque se você soltar da minha mão e correr, você não vai te alcançar o milagre. Quando você firma na mão de Jesus, Ele está te levando o quê? Ao encontro do seu milagre. Mas uma vez que você solta da mão de Jesus, você corre e você fica longe do milagre. Essa é a ideia de firmeza. Você firmar as suas mãos, colocar as suas mãos atreladas com a de Jesus, permanecer com Ele, para que Ele caminhe com você e te leva até o milagre. Aí você pode estar perguntando: mas por que comigo não acontece o extraordinário? Por que comigo não acontece nada? Porque você soltou da mão de Jesus. Se você solta da mão de Jesus, você corre para qualquer outro lugar, mas você não corre para o ambiente do milagre. Mas se você escolher nessa noite segurar na mão de Jesus, ir para casa agarrado na mão de Jesus, o Senhor te leva para o ambiente de milagre. O Senhor te leva para o ambiente de milagre. Oh glória! Oh glória a Jesus! O Senhor está dizendo para mim nessa noite de hoje, para falar para a igreja: existem pessoas que soltaram da mão de Jesus. Oh glória! Oh glória a Jesus! Soltaram da mão de Jesus e precisa voltar urgentemente a agarrar nessa mão. Oh glória! Oh glória! Oh glória a Jesus! Aleluia! Correr não vai te trazer resultado algum. Soltar da mão de Jesus não vai trazer resultado algum. Você pode até caminhar, mas vai chegar lá na frente e você vai cair. Você pode até soltar da mão do seu pai, mas pode ter certeza que lá na frente você vai cair. E talvez você caia que nem o filho pródigo em uma lama. Mas não é isso que o Senhor quer para você. O Senhor quer agarrar na sua mão nessa noite de hoje e te levar para um ambiente de milagre, e te levar para um lugar de segurança. Porque quando nós estamos na mão de Jesus, firme em Jesus, Ele nos faz estar seguro nele. Ele nos faz estar nele. Então Ele te convida para que você se assente nessa noite de hoje,
Confia que Ele pode fazer um milagre na sua vida. Não solte dessa mão por nada. Não solte da mão de Jesus. Não solte dessa mão poderosa que pode fazer tudo por você. Então o Senhor nos manda nos assentar nessa noite de hoje. Assenta, minha filha. Assenta, meu filho. Calma um pouco. Sem desespero, porque eu estou aqui. Eu sou o alimento que você precisa aqui nesta noite. Eu sou o pão que você precisa nesta noite. O segredo está em nós segurar na mão do nosso Senhor Jesus, para que Ele possa nos levar até o ambiente de milagre. Uma vez que eu solto, não tem como eu viver milagres. O que você vive, talvez para você possa ser milagre, mas não é milagre. Porque o que o Senhor tem para nós, quando nós agarramos com Ele, é fora do normal. É fora do comum, é extraordinário. Por quê? Porque eu estou firme na mão de Jesus. Aleluia. Então Ele manda esses homens se assentar. Então Ele pega aqueles pão, aqueles peixinhos, dá graça ao Senhor. E ali Ele alimenta aquela multidão. Alimenta os seus discípulos primeiramente, né? Eu quero acreditar que o Senhor falou assim, aí ó, vocês não estavam perguntando? Vou começar com vocês primeiro. Vou alimentar vocês primeiro. Vocês que têm uma fé oscilante. Vocês que precisam ver para crer. Eu vou começar por vocês primeiro. Então Ele começa pelos seus discípulos e automaticamente os seus discípulos partem com os outros. Dá para aqueles que estão assentados novamente. Porque esse é o nosso Jesus. Ele não nos deixa sem que possamos ser alimentados por Ele. Uma vez que estamos firmados nele. Uma vez que estamos agarrados nele. Uma vez que estamos pertinho dele. Ele não nos dispensa vazio. E é interessante que aqui eles veem, então, o Senhor Jesus sacia. Todos ficam saciados. Todos ficam alimentados com aquele pão e ainda sobra. Porque com Jesus é assim. Ele alimenta você naquele momento, mas te alimenta para o resto da sua vida. Porque você está firmado nele. Você está agarrado nele. É interessante eu lendo e estudando isso. Me veio à mente, né? Porque não é assim a casa de vó? Quando nós vamos para a casa da avó, até mesmo o filho vai para a casa da sua mãe. Chegamos lá, comemos e ainda queremos o que? Levar marmita. Não é assim? Queremos levar a marmita para casa. Você já imaginou a marmita de Jesus que você vai levar para casa hoje? Só que essa marmita não é só para esse dia. A marmita de Jesus é para vários dias agora. Deus de poder. Fala se esse Jesus não é incrível. Fala para mim. Aqui. E é interessante desse cenário aqui, que ali tem 12 cestos. 12 cestos. E o Senhor, então, Ele alimenta aquela multidão e ainda sobra. Sobra 12 cestos, não é 12 cestos? 12 cestos. E ali eles enchem os 12 cestos. E quando eu estava em casa, antes de sair, Deus é o meu coração muito forte para falar para a igreja nessa noite de hoje. Entende-se que é 12 cestos, né? Isso é só se você acreditar, tá? Porque eu já estou acreditando. O Senhor falou assim, diz para a minha igreja que aqueles 12 cestos representam o quê? Mas isso se está firmado nele. 12 cestos. Não vai faltar pão. Janeiro. Não vai faltar pão. Fevereiro. Não vai faltar pão. Março. Não vai faltar pão. Abril. Não vai faltar pão. Maio. Não vai faltar pão. Junho. Não vai faltar pão. Agosto. Não vai faltar pão. Setembro não vai faltar pão. Outubro não vai faltar pão. Novembro não vai faltar pão.
Ninguém vai passar fome. Além de Ele saciar você aqui nesta noite, com essa palavra, Ele também vai te dar liberdade de levar 12 cestos para sua casa, para cada mês desse ano. Mas entenda-me aqui, e eu quero ser bem clara nas minhas palavras. Você só vai conseguir adquirir esse 12 cestos se você estiver firmada nele. Por quê? Porque você precisa estar com Ele durante todos esses 12 meses. Talvez possa ser difícil durante esses 12 meses, mas continua firmado nele. Continua agarrado nele, porque a providência Ele já mandou. Olha só como que Jesus é incrível, né? Ele sabe o que já vai acontecer nesses 12 meses, mas Ele já prepara a providência hoje. Ele sabe o que vai acontecer já no amanhã, mas Ele já prepara hoje. Por isso que Ele manda você se assentar. Por isso que Ele manda você confiar nele. Por isso que Ele manda você descansar nele. Porque uma vez que você firma nele, descansa nele, você confia que Ele pode fazer. Vai chegar amanhã e você vai procurar, cadê o pão? Mas você vai lembrar, Ele já providenciou o pão. Quando aquele filho, Isaac, ele fala para o pai assim, pai, onde está o cordeirinho? Aí o pai diz assim, Deus proverá. E vai acontecer de um dia você perguntar, Senhor, cadê o pão? Mas pode ter certeza, Deus proverá. Glória a Jesus. Esse é o nosso Jesus, que resolveu parar aqui nessa noite para encher esse 12 cesto para cada mês do seu mês. Este ano. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para a sua vida. O Senhor me trouxe aqui para dizer a você, descanse o seu coração, porque você está agitado, pensando no que você vai fazer amanhã, pensando no como você vai pagar essa conta amanhã, pensando no que vai acontecer amanhã. O Senhor falou assim, eu cheguei no hoje para dizer que eu sou a providência de amanhã. O Senhor é a providência. O Senhor é o pão. E esse pão é vivo. E esse pão é vivo. Esse pão não vem da terra, esse pão vem do céu. Porque o que vem da terra dura pouco, mas o que vem do céu dura eternamente. Se você está esperando do pão da terra, sinto lhe informar, esse pão vai acabar. Mas se você esperar aqui nessa noite o pão que vem do céu, pode ter certeza que vai ser duradouro. Se assente essa noite de hoje na certeza que o Senhor já proveu. Ele te saciou e sobrou para cada mês. Vai com o seu coração em paz. Obrigado, Senhor. Que a graça do Senhor repouse sobre esse coração aflito, angustiado, esse coração inquieto. Olha aí. Porque é isso que o Senhor está dizendo ao meu coração. Que há corações inquietos aqui, preocupado com o que eu vou fazer para ter o pão de amanhã. Mas Jesus já chegou aqui nessa noite de hoje e disse, eu sou o pão e você tem pão para amanhã também. Porque a ideia que ele falou para Felipe, eu fiz isso para experimentar, e disse assim, mas já sabia o que iria fazer. É isso. Jesus já sabe o que vai fazer, quem não sabe é nós. Por isso que ele já manda uma palavra e libera para nós nessa noite, só se assenta. Você só precisa fazer o possível, que é se assentar e confiar nele e ficar firme nele. Porque o impossível ele vai fazer. Que nessa noite de hoje, você entenda esta palavra que o Senhor falou com você. É o segredo.
se assentar-se, firmar nele, confiar nele, porque ele já proveu. Ele não vai prover, ele já proveu. E eu volto a repetir, ele não vai prover, ele já proveu. E você vai sair daqui com 12 cestos cheios. Não é vazio. Não é vazio. Porque com Deus nós não saímos vazios, nós saímos cheios. Aí eu não sei como que você vai fazer para ir para sua casa com 12 cestos cheios. É 12 cestos cheios para cada mês. Vai pensando aí. Vai ser difícil a caminhada. Mas carrega esses 12 cestos cheios. Não saia daqui vazio, porque o Senhor já dispensou do céu. Cesto cheio. Que o Senhor Jesus fale melhor ao seu coração. Mas entenda, se assenta-se. Para com essa agitação. Para com essa liga de 220. O que eu vou fazer, Senhor? Como que eu vou fazer? O que é isso? Eu só tenho esse pouco. O Senhor está dizendo, só se assenta. Você só precisa fazer o possível. Que o impossível pode deixar com o papai que ele faz. Que Deus em Cristo vos abençoe. Aleluia. Fique de pé por bondade. Eu disse com algumas missionárias que ia fazer um ministério aqui.